Fala galera do oitavo ano, e aí, beleza? Pessoal, mais um ano aí, né? Iniciamos o ano letivo de 2021 e nesta aula nós vamos estar estudando sobre o gênero textual verbete. Vamos lá? Eu vou tirar minha foto aqui que vai atrapalhar a imagem aqui do lado, o vídeo na verdade, para não atrapalhar os slides, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, o que nós temos aqui para estar estudando nessa aula? Olha só, o verbete, ou verbete, como muitos dizem, né? Então, o que nós temos aqui? É um texto impessoal e geralmente escrito na linguagem mais formal, né? Então, dicionários. Apresenta o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos do seu uso em vários contextos. Ou seja, o verbete, na verdade, vai ser o quê? Aquela pesquisa que a gente faz no dicionário sobre uma palavra e a gente encontra o seu significado. Esse significado a gente chama de verbete. Olha só, no glossário e nas enciclopédias. São mais resumidos, apresentando os significados de uma palavra em determinado contexto de uso. Pode conter informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo, né? Então, nas enciclopédias. Antigamente nós usávamos muito as enciclopédias. Era aquele livro grosso e tinha várias informações resumidas sobre os conteúdos para fazer os trabalhos escolares. Então, enciclopédias são obras de consulta, né? Que apresentam ao leitor informações gerais mais significativas, organizadas em verbetes. A intenção comunicativa é ampliar o conhecimento do leitor sobre que o texto aborda. Então, a enciclopédia ela não vai te trazer informação completa, e sim resumida. Chama-se também verbete. Por exemplo, se você pesquisar sobre erupção vulcânica, lá vai ter um resumo na enciclopédia. Então, esse resumo seria chamado de verbete. Verbete de dicionário. É um texto objetivo que tem por finalidade informar o leitor sobre o significado de uma palavra, né? Eu nem estarei lendo para vocês. O que acontece no dicionário? Ele vem todo organizado na ordem alfabética. Então, quando você vai pesquisar, por exemplo, uma palavra, está lendo um livro, aparece uma palavra que você desconhece. Então, essa palavra você vai pesquisar no dicionário e encontrar o seu significado. Olha só aí, ó, mais ou menos. Está aqui o significado da palavra dormir, né? Então aparece aí em várias formas para vocês verem. Vamos lá? Então, olhei mais uma vez, esse aí mais comum no dicionário, né? E, gente, elementos presentes em um verbete. Então, olha só, tá aí a palavra biografia e o significado dela possivelmente encontrado em um dicionário. Então, sempre vai ter o que? A entrada, que é a palavra, né? A separação silábica, a divisão, vocês podem ver aí a palavra biografia, ela vem separada por sílaba. Aí vem a definição da palavra, a origem da palavra, a finalidade da palavra, vem exemplos aplicados, né? Informações históricas, classificações gramaticais, por exemplo, tais SF, substantivo feminino, né? E a fonte de pesquisa, o dicionário que aparece, né? Então, gente, verbete é um gênero textual, tá? Ele representa o significado de palavras ou conteúdos que você pretende pesquisar. Então, a palavra pesquisada, significado, você vai encontrar no dicionário. Se você quiser uma definição mais ampla e resumir, ou mais ampla assim do que está no dicionário, você pode pesquisar em um glossário ou em uma enciclopédia. Nós temos na internet uma enciclopédia chamada Wikipedia, na verdade. Você pode encontrar lá dentro vários resumos de informações até para fazer trabalhos. E aí, galerinha, a nossa próxima videoaula, tá ok? Vou estar tirando aqui mais uma vez para não atrapalhar a apresentação. Então, olha só, nós vamos estar estudando hoje sobre os diferentes gêneros textuais.
Então, gente, o que seria um gênero textual? Não é? Vamos lá adiantar? Então, olha só. Um momento. Pronto. Então, olha só. Para início de conversa, observe esses dois gêneros textuais abaixo. Olha esse e esse. Possivelmente, o texto 1 e o texto 2. Possivelmente você vai conseguir, né, saber de que se trata o texto 1, que é um jornal, e o texto 2, que é uma receita de bolo, na verdade, né? Então, jornal é um gênero textual, receita de bolo também é um gênero textual. Na verdade, o jornal é cheio de gêneros textuais. O jornal, na verdade, ele é um veículo de comunicação e dentro do jornal você vai encontrar diversos gêneros textuais. Por exemplo, a entrevista, a reportagem, a notícia, que são gêneros textuais informativos. O jornal é apenas um veículo de comunicação. Olha só, nós temos aí, ó, esses cartezinhos aí ao lado. Nós temos a carta, telefonema, né? Telefonema, receita culinária, notícia, bula, e-mail, regra de jogo, bilhete, seminário, convite, tirinha, legenda, poema, aula, avisos. Então, tudo isso aí são gêneros textuais. Por exemplo, se eu falar assim, carta, na tua cabeça você já sabe o que é uma carta. É um gênero textual. Então, gente, todas as realizações linguísticas se fazem com o uso dos gêneros textuais. Tivemos exemplos de conversa telefônica, do poema e do verbete de dicionário, que nós já estudamos lá, né, na aula anterior. Na verdade, atualmente são quase incontáveis os gêneros que circulam na sociedade. Eu diria que são ilimitados, né? Então vamos lá. Os gêneros textuais eles nascem da necessidade, né, social, das necessidades sociais, com o uso da língua para a comunicação, por exemplo. Aliás, um exemplo disso são os novos gêneros que surgem após o aparecimento da internet. Por exemplo, e-mail, blog, Facebook, chat, aquela conversa de WhatsApp que vocês têm, né, no dia a dia, a gente chama aquilo ali de chat. E o que vocês postam no Facebook também é o gênero textual. Então vamos lá. Só um momento. Então, pessoal, os gêneros textuais eles se organizam, né, de acordo com a composição, o estilo, o tema, a classificação, primários, secundários, orais, escritos. Então, olha só, os textos primários são os gêneros mais simples, mais espontâneos, principalmente orais, como por exemplo, uma conversa entre familiares, um bate-papo com amigos. Então, isso aí é o que faz parte do gênero primário ou dos gêneros primários e ao mesmo tempo da oralidade, né? Não podemos esquecer que antigamente os gêneros textuais, digamos, quando não existia a escrita, era passado de forma oral, né? De pai para filho, de avô para neto e assim sucessivamente. Secundários são gêneros mais complexos, aparecem principalmente na modalidade escrita, por exemplo, artigo científico, documentos oficiais, livros, revistas e aí vai, né? Então, olha só, gêneros orais e escritos. Eu vou ter que interromper, né, nesse momento a aula para a gente dar continuidade, porque o meu tempo aqui está acabando. Só um momento. Prontinho, pessoal, retornamos. Então, olha só, gêneros textuais orais se realizam através da fala, por isso são mais espontâneos. Devemos observar que há gêneros escritos que se realizam oralmente. Exemplo, né? Ladainha, novelas, etc. Se você vê uma ladainha lá, vai ser um tipo de reza, né? Lá nas igrejas. E as novelas de rádio, por exemplo, e as novelas televisionadas são gêneros orais. E os escritos são aqueles que você já conhece, né? Eles são escritos, eles são realizados, né? Elaborados na modalidade escrita da língua de qualquer país. E aí você vai ter lá, né? Como exemplo, as novelas escritas, os romances, os telejornais.
também os telejornais eles são escritos e aí quem está apresentando faz a leitura, né? Então vamos lá. Se materializam em textos escritos, da mesma forma que acontece com os gêneros orais. Há aqueles que são escritos, porém se realizam a oralidade, né? Se você pegar, por exemplo, uma carta, obviamente você pode ler essa carta em público. Um discurso, da mesma forma você vai ler. Então, eu acredito, não, a verdade é, todos os gêneros escritos, todos os gêneros que são escritos na modalidade escrita, né? Eles serão lidos, então automaticamente eles vão para a oralidade também. Vamos ver o próximo slide. Sequências textuais. Então nós vamos ter o quê? Os gêneros textuais eles vão utilizar de uma sequência, de uma modalidade textual para estar ali sendo representada. Então a narrativa, né, a descritiva, a injuntiva, a expositiva e a argumentativa. Então, essas modalidades aí, pessoal, a narração, por exemplo, você encontra descrição e narração em um conto. Você encontra a injunção numa receita de bolo, no manual eletrônico, as regras de um jogo, né? Na bula de remédio você vai encontrar essa injunção. A exposição você vai encontrar nas revistas, nos jornais, são textos que o escritor apenas apresenta os fatos, mas ele não emite a sua opinião. E a argumentação, né, que é a última aí, o autor ele apresenta a informação e ao mesmo tempo ele coloca argumentos, ele defende aquilo ali. Um exemplo disso são as redações que vocês fazem no dia a dia, né? Utilizam muito argumento. Então, narração, texto narrativo, aquele que a gente já conhece lá nas histórias. Descrição também faz parte dessas histórias, né? A injunção são ordens, são textos que te dão ordem a ser seguido. Vai fazer uma receita de bolo, tem lá a ordem. Vai fazer um jogo, ou vai jogar, né? Tem lá as regras. Então, tudo para ser seguido. Expositiva, exposição, algo que vai ser exposto sem argumentação, sem emissão de opinião. E a argumentação, né, argumentativa, é o texto que você vai sim defender ali com o argumento, a justificativa. E aqui, gente, nós temos gêneros do texto predominante nas sequências textuais. Eu não vou ler para vocês porque eu já expliquei isso daí, mas se vocês quiserem, né, pausar aí o vídeo, vocês podem estar lendo isso daí. A narrativa nós temos lá como gênero a crônica, o romance, a fábula, a piada, a novela, né? E aí segue. A descrição, você vai ter o quê? Guias turísticos, você vai ter a lista de compras, que é descritiva, a legenda, cardápio, né? O menu. Argumentação, você vai ter o editorial de um jornal, um sermão que vai ser pregado na igreja, uma monografia de uma universidade vai ser escrita, né? Redação que vocês fazem no dia a dia. A exposição você vai ter o verbete enciclopédico, o verbete dicionário, você vai ter o livro didático, que é um texto expositivo, e a injunção vocês vão ter a bula de remédio, a receita culinária, o manual de instruções de um aparelho, né? Livro de autoajuda. Então você vai ter instruções para ser seguida aí na injunção. Então, todos os exemplos estão aí para vocês. Vocês podem parar o vídeo e ler um pouco melhor, tá bom? Pessoal, valeu, até mais.